Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas que tenham aquário no mapa astral. Vamos conversar sobre os acontecimentos que se darão em abril, esse mês que com certeza vai começar e também terminar, regido pelas bênçãos de Deus, dos orixás e pela proteção dos nossos anjos da guarda. O que acontece aqui, queridíssimos? Eu tô vendo algum tipo de situação chatonilda envolvendo vocês e uma mulher com quem vocês tenham um relacionamento. Essa mulher pode ser a mãe, a filha. Acho pouco provável que seja a esposa ou namorada. Tá vibrando mais em questões fraternais. Pode ser a chefe, a patroa, uma colega de trabalho, uma vizinha. Alguma coisa na relação entre vocês vai ser impactada, trazendo prejuízos emocionais e trazendo instabilidade. Existe a possibilidade de haver uma ruptura entre vocês. Então, uma relação de amizade pode ser ruída, uma relação familiar pode exigir um afastamento imediato. De repente, vocês percebem que essa mulher está sendo tóxica por demais da conta, mesmo que seja a mãe, a sogra, a irmã, a filha. Pode ser uma relação de trabalho onde vocês precisam se afastar de alguém por uma questão de mudança. Eu não vejo que aconteça uma demissão, mas pode ser que vocês sejam alocados em outro departamento. De repente essa mulher se afasta por algum motivo, se aposenta, mas tem alguma situação meio chata envolvendo vocês e esta mulher. De repente é alguém com quem vocês trabalham que vem a falecer, pega todo mundo de surpresa. Mas em contrapartida, além da tristeza, tem o excesso de trabalho, tem uma série de confusões. Não necessariamente essa mulher vai armar alguma coisa contra vocês. É uma possibilidade que eu não descarto, mas existem outros pormenores. Aqui só complica um pouco pessoas que estão em triângulos amorosos, provavelmente mulheres que são heteroafetivas ou homoafetivas e que se relacionam com pessoas que já têm vínculo com outras mulheres. Aí existe o prejuízo do triângulo porque a relação oficializada ganha algum tipo de ênfase. É como se alguém terminasse com uma amante para se reconciliar, se reconectar com uma esposa, com alguém oficial. Então, se vocês estão como amantes, essa mulher que vai aborrecer vocês, gerando uma sensação de instabilidade, pode ser uma esposa, noiva, namorada oficial, de repente alguém que descubra a deslealdade, que force o marido ou até mesmo a esposa, no caso de mulheres homoafetivas, romperem com vocês. Então tem alguma situação chatonilda, é uma situação que vai acontecer com muita rapidez, não vai dar tempo de certos pormenores, mas eu vejo que adiante vocês também superam essa questão com novas alianças que se darão, novas amizades, novos relacionamentos. Então é importante que vocês entendam que aqui a espiritualidade tem um propósito na vida de vocês. Com relação ao amor, eu tenho algumas situações positivas, mas também tem algumas negativas. Eu tô vendo uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, também não vem ao caso orientação sexual, e essa pessoa vive um relacionamento formal com um perfeito parasita, um sanguessuga, que também pode ser homem ou mulher. Então aqui eu vejo alguém que tem aquário no mapa astral, que vive um casamento ou talvez uma união estável. Pode ser que essa união não seja documentada, mas vocês coexistem sob o mesmo teto, vivem sob o mesmo teto. E essa pessoa não tem boas atitudes, não tem boas intenções, é uma pessoa sanguessuga, parasita vocês, não quer melhorar de vida. Eu não sei se vocês já perceberam ou se vão perceber, mas é importante que vocês se desvencilhem desta pessoa, ou pelo menos que esta figura carimbada comece a encontrar uma maneira de se sustentar sozinha, sozinho, sem ficar na barra da saia ou da calça de vocês, tá bom? O problema aqui não é nem o sustento, são as más intenções que vibram por parte da pessoa que está se aproveitando do relacionamento com vocês para parasitar de alguma maneira.
sendo improdutivo, sendo improdutiva e impedindo o progresso financeiro de vocês, tá bom? Então é importante haver algum tipo de ruptura. Uma segunda situação pode estar acontecendo, pessoas que oprimem vocês de modo com que vocês não tenham progresso financeiro, e aí vocês podem sempre ficar na barra da saia ou da calça deste opressor, opressora, e aí vocês também não progridem. De repente, um marido que não quer que a mulher trabalhe, ou uma esposa que está sempre sabotando os negócios do companheiro. Tomem cuidado, porque as duas situações são tóxicas, são Chernobyl na vida de uma pessoa, estão levando vocês ao fracasso e precisa haver uma transmutação imediata desta questão antes que seja tarde demais. Os solteiros e solteiras vão conhecer alguém na casa de um conhecido ou de um familiar. Então vocês vão visitar alguém, vão ser convidados para um almoço, um café, de repente uma novena, uma oração, um ritual espírita, mas na casa de alguém. E aí chegando lá vocês serão apresentados ou apresentadas a uma pessoa que vai ser o grande amor da vida de vocês, com quem vocês vão ter um relacionamento longo. Pode ser que essa pessoa vá até a casa de vocês por conta de um evento, de um convite que vocês fazem a um terceiro que traz essa pessoa que vai ser apresentada a vocês. Então, de repente, tem um almoço de batizado e aí o irmão traz um amigo que vocês conhecem e aí rola alguma coisa, ou uma amiga, enfim. Então, aqui tá falando com pessoas que precisam se libertar de uma relação tóxica, de pessoas que estão com vocês puramente por dinheiro, não é por amor, para que essas pessoas não tenham que se dar ao trabalho de trabalhar, eles ou elas ficam à sombra de vocês, mas tem excelentes horizontes para os solteiros e solteiras. Reconciliações. Eu tô vendo casais que podem se reconciliar por conta de pressão familiar. Casais que romperam há no máximo 4, estourando 6 meses. Eu acredito que esses casais tenham filhos, inclusive bem pequenos. Podem ser bebês, crianças na primeira idade ou crianças que ainda não atingiram os 12 anos. E aí rola aquela pressão familiar e rola a sensação de obrigação em se reconciliar por conta dos filhos. Gente, não façam isso. É um tiro no pé com certeza. Analisem se vocês ainda têm sentimentos pela pessoa. E aí sim vocês buscam uma reconciliação. Porque insistir em uma relação que já não está dando certo, que talvez não tenha nem sentimentos envolvidos, por conta de questões religiosas, pressão familiar ou pela obrigação de se criar um filho em um ambiente onde tem o pai, a mãe, ou 2 pais, ou 2 mães, ainda que seja, tem que ter uma estrutura familiar, é uma bobagem. Essa criança vai crescer vendo que vocês não se amam, que vocês vivem se estranhando e vai crescer muito mais fragilizada do que outra que vem de um lar com pais separados, mas que tem respeito um pelo outro, que pagam uma pensão corretamente, que compartilham uma guarda, que não brigam por bobagens. Então, nem sempre brincar de casinha, fingir ser uma família feliz, a modelo dos anos 80, vai trazer solidez psicológica, estabilidade emocional e felicidade aos envolvidos. Mas a minha mãe acha que eu tenho que ser casada porque na minha família não tem ninguém divorciado. Agora vai ter você. Qual o problema? A legislação não permite o divórcio? Não é um procedimento totalmente legal aqui no Brasil? Então, pouco importa se a mãe, o pai, a tia, o papagaio, o vizinho não concorda porque na família não tem divorciados. A gente precisa abrir mão de certos conceitos tolos, preconceituosos e arcaicos em função da felicidade. É melhor viver sozinho, sozinha, do que mal acompanhado. A reconciliação aqui não vai dar certo porque está sendo feita pelos motivos errados
obrigação, pressão, questões religiosas, questões familiares que beiram a falsidade, e isso vai trazer infelicidade coletiva. Assumam que vocês não gostam mais da pessoa, que o casamento, o namoro, o noivado foi um erro. Tentem ser felizes através de outros relacionamentos e libertem essas pessoas para que elas possam ser felizes de outras maneiras com outras pessoas, mesmo que elas ainda não saibam. Vamos falar aqui sobre dinheiro. Não tá tão legal quanto eu gostaria. É assim, eu tô vendo um pouco de turbulência e de instabilidade financeira vibrando nos caminhos de Aquário no mês de abril. Quem tem um emprego, os funcionários públicos, seletistas, aposentados, pensionistas, os autônomos, profissionais liberais e empresários que já estão em negócios vigentes há muito tempo, lucrativos, podem somente ter um mês de menores ganhos. Na verdade, assim, eu me equivoquei um pouco na explicação, porque quem é empregado não vai ter alteração no salário. O que pode acontecer é uma elevação dos gastos. O mesmo vale para os aposentados e pensionistas, porque não tem uma mudança no salário de vocês. Vocês não conseguem ganhar menos, ao menos que vocês tenham feito empréstimos consignados recentemente e os descontos começam agora. Então pode ser que eu esteja vendo isso. A pessoa fez um empréstimo, ainda assim não foi o suficiente para arcar com todas as dívidas, e aí agora a pessoa começa a receber menos, tem um desalinho. Mas de toda forma, aqui vem pedindo para que pessoas que trabalham por dia, por aplicativo e demanda, estejam preparados para lidarem com algumas lentidões. Ou seja, tem menos dinheiro entrando no mês e mais dificuldade para ganhar. Quem está desempregado, desempregada, tem um emprego novo sendo concedido a vocês. Esse emprego envolve um homem que pode inclusive ser um idoso. Eu tô vendo uma pessoa de cabelos bem branquinhos, talvez até uma barba branca. Às vezes não só um idoso, tem gente que é mais jovem e que tem cabelos grisalhos, mas aqui está vibrando em pessoas idosas também, que são muito difíceis. Não sei se de repente essas pessoas serão cuidadas por vocês, ou talvez até não, sejam patrões idosos, mas que são malas sem alças. Então eu vejo alguma relação que envolve trabalho e dinheiro, mas não é uma relação muito fácil, porque esse homem ou essa mulher de cabelos grisalhos vai dificultar a vida de vocês grandiosamente. Tem uma segunda situação aqui que pede para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com figuras masculinas que podem tentar aplicar golpes, fraudes. A gente vai isentar os roubos e furtos. Eu tô sentindo que essa pessoa, através da lábia, pode tentar dar algum prejuízo em vocês. E como envolvem pessoas idosas, pode ser que vocês tenham a tendência de falar: ai, mas jamais um idoso vai fraudar a minha conta. Jamais uma pessoa com mais de 70 anos vai me aplicar um golpe. E aí é onde vocês se enganam. Porque a figura carimbada que eu tô vendo aqui pode ter uma idade avançada, mas é um golpista ou uma golpista de longa data. Então, muito cuidado, tá bom? De repente, alguém que vai vender alguma coisa para vocês ou quer alugar um imóvel do qual vocês são donos. Ai, que lindo, encontrei um casal de idosos. Que tipo de problema essa pessoa pode me dar? Muitos. É como eu falei, não é porque uma pessoa é idosa que o caráter é garantido, né? Bandidos, golpistas, estelionatários também chegam à terceira idade. Então, o jogo de Aquário para o mês de abril está pedindo muito cuidado com questões de preconceitos, né? Às vezes até aquele preconceito no sentido de achar que uma pessoa idosa é incapaz de cometer uma maldade porque já é uma idosa ou um idoso, não é bem assim. Então tomem cuidado com as finanças. Com relação ao trabalho, eu tô vendo estabilidade e novas atividades sendo concedidas a vocês. Então assim, a carta da âncora fala muito sobre renovação de contrato, passar em um período de experiência, estar trabalhando muito bem ao ponto dos empregadores nem cogitarem cortar vínculos com vocês.
E aqui vem falando sobre pessoas que estão indo tão bem que vão receber novas atribuições, mas que não vibra na frequência do dinheiro, vibra na frequência do trabalho, o que por sinal é importante, porque mais adiante vocês podem sim ser promovidos, porque vão mostrar que dão conta de receber mais trabalho. Eu tô vendo alguém aqui que pode cobrir férias, cobrir licença de alguém da chefia. E é importante que vocês se saiam bem neste processo, porque adiante, quando houver uma vaga para a chefia, vocês terão grandes chances de serem convocados. Então é importante que essa oportunidade seja muito bem utilizada por vocês e que vocês não metam louco, como a gente fala aqui em São Paulo. Deixa eu explicar o que eu me refiro quando eu falo meter o louco. A pessoa assume o lugar do chefe e começa a destratar todo mundo, achar que é o tal, a tal, agora eu sou o imperador de Roma, eu sou o presidente da Rússia e eu posso sair atropelando todo mundo. Vocês vão dar um tiro no pé. Porque quando esses funcionários reclamarem, vai ficar muito evidente que vocês não têm perfil de liderança, que vocês são tiranos, que o poder subiu a cabeça. Então tomem um pouco de cuidado, tá? Outra situação, de repente vocês não sabem como agir em algum aspecto e também não perguntam, aí uma catástrofe gigantesca se dá. Então, não é porque vocês vão substituir alguém da chefia que vocês não podem perguntar para o chefe direto de vocês ou procurar no Google. Então tomem alguns cuidados para que essa experiência não se torne desastrosa. Tem gente que fala assim, eu até cobri as férias da minha chefe, mas depois eu nunca recebi uma proposta de promoção. Claro que não, a pessoa faz tanta miséria, o funcionário fala tão mal, a hora que a chefe volta, graças a Deus que você voltou, tinha um demônio aqui no seu lugar. A gente tem que ter o discernimento de entender que às vezes as coisas não prosperam por conta das nossas próprias atitudes, certo? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O meu canal, aliás, os meus canais são muito realistas, exceto um terceiro canal que eu estou produzindo que envolve fantasia, filmes de entretenimento, mas aqui não. Então, aproveitem essa oportunidade com muita esperteza, com muita inteligência, para que depois vocês possam fazer jus a um cargo de chefia. E se vocês meterem os pés pelas mãos, entendam os erros que vocês cometeram, para depois vocês também não ficarem se vitimizando. De toda forma, nas relações de trabalho, eu vejo boas possibilidades de crescimento, ainda não financeiro, mas se vocês souberem aproveitar essa onda, adiante vocês aferem benefícios financeiros em função desta experiência.